Esse é o nosso trabalho sobre BI no varejo. Mas antes de mostrar nosso trabalho, nós vamos nos apresentar. A nossa pesquisa é da disciplina de Fundamentos de Sistemas de Informação e a nossa equipe é formada pela Luísa Santos e por mim, Sofia Vieira. Bom, introduzindo o nosso trabalho, com essa crescente complexidade dos ambientes empresariais, as organizações têm enfrentado o desafio de tomar decisões de forma cada vez mais ágil, precisa e fundamentada em dados. E é nesse contexto que surge o BI. O BI, ele é um conjunto de ferramentas, tecnologias e metodologias capaz de transformar dados brutos em informações relevantes, que auxiliam diretamente na tomada de decisões gerenciais, muitas das vezes em tempo real. Mas falando de forma mais técnica, o BI ele pode ser definido como um conjunto de processos, arquiteturas e tecnologias que transformam os dados brutos em informações significativas, auxiliando na tomada de decisões. E pelo BI ser uma metodologia, ele depende de ferramentas para funcionar na prática. As mais conhecidas são o Tableau, Google Data Studio e o Microsoft BI. Dentre essas, o Microsoft Power BI ele se destaca por ser amplamente utilizado no meio corporativo e acadêmico. Ele oferece mais facilidade de uso, integração com outras plataformas da Microsoft e recursos gratuitos para usuários acadêmicos e empresariais. Além disso, permite a criação de relatórios personalizados a partir de dados extraídos de diversas fontes. Mas agora entrando no foco do nosso trabalho, que é gestão de estoque, esse é o processo que depende diretamente da análise de indicadores de desempenho, que ajuda a entender a movimentação dos produtos, prever a demanda e evita problemas com falta de produtos ou excesso de mercadorias paradas. Os principais indicadores eles são entrada e saída de estoque. Aqui ele monitora a movimentação dos produtos. São fundamentais para controlar o fluxo logístico e manter os níveis de estoque atualizados. Temos também ponto de reposição. Ele define o momento certo para realizar um novo pedido ao fornecedor, evitando que o produto acabe nas prateleiras. Ele é calculado com base na demanda média e no prazo de entrega. Temos também o estoque de segurança. Ele representa a quantidade mínima que precisa estar disponível para garantir o abastecimento em situação de imprevisto, como atrasos nas entregas ou aumento inesperado na demanda. Classificação A, B e C. É o método que organiza os produtos conforme a sua importância financeira. A categoria A, ela representa os itens mais valiosos. A categoria B, os itens intermediários. E a categoria C, o de menor valor e o maior volume. Por fim, temos a cobertura de estoque. Aqui mostra por quanto tempo o estoque atual consegue atender a demanda. Esse indicador é essencial para o planejamento de reabastecimento. Todos esses indicadores são fundamentais para manter o estoque equilibrado, evitando perdas e melhorando a previsibilidade e otimizando o uso de recursos da empresa. E para mostrar como isso funciona na prática, é importante lembrar que cada vez mais empresas de varejo estão investindo em BI. Segundo dados da IDC Brasil, mais de 80% das grandes redes varejistas já têm algum tipo de sistema BI para tomar decisões estratégicas. Além disso, empresas que utilizam BI de forma ativa têm 23% mais eficiência operacional, segundo as pesquisas. Além disso, a crescente relevância do BI no cenário competitivo. Eu sou a Luísa e eu vou apresentar sobre o ciclo de implementação de uma solução de BI e também vou falar sobre nosso estudo de caso, que é sobre o Carrefour. Bom, o que é BI? Muita gente acha que o BI, ele é, por exemplo, abrir o Excel, montar um gráfico e pronto, estou fazendo BI, mas não é bem assim. Antes da gente entrar no ciclo, a gente precisa entender
E a gente ainda confunde muito. BI, Business Intelligence, ele não é uma ferramenta. O BI ele é um processo, ele é o uso de tecnologias estratégicas e métodos para transformar os dados em brutos e informações valiosas que ajudam a empresa a tomar melhores decisões. Isso é o BI. Agora, o Power BI ele é uma plataforma de análise de dados criado pela Microsoft. Existem outras plataformas de análise de dados, como o Google Analytics, que têm a mesma função. Mas o Business Intelligence em si ele é muito diferente do Power BI e às vezes a gente acaba confundindo essas duas coisas. O Power BI é a plataforma de análise de dados da Microsoft e ele sim é uma ferramenta, mas ele é só uma parte do processo dentro do Business Intelligence. Então agora a gente tem que entender como a BI funciona, e a BI ela está diretamente relacionada às Data Warehouses, que são onde os dados estão armazenados, mas para a gente entender as Data Warehouses a gente tem que entender esse processo que está aqui embaixo. Esse processo, a gente pensa que as Data Warehouses são só um lugar para jogar os dados e, na verdade, ele é uma estrutura organizada, pensada, justamente para armazenar os dados de múltiplas fontes de forma integrada. E sim, o resultado do processo ETL é o que vai para dentro dele. Então, esse daqui é o processo ETL, esse daqui é o processo das Data Warehouses, né, o que acontece lá dentro. Então, basicamente, a gente tem as planilhas do sistema de gestão, os ERPs, PDV, planilhas de Excel, e dados do sistema de CRM, né, que são os históricos de ligações, e-mails com os clientes, e etc. E tudo que passa pelo ETL passa nesse processo de extração, a transformação e a carga, e vai para dentro dos Data Warehouses. Então, basicamente, é puxado dessas diferentes fontes de dados, os dados brutos, né, desorganizados, eles são, a partir desse processo, eles são extraídos, transformados e limpos, e eles vão direto para as Data Warehouses, onde lá são gerados os insights visuais, são gerados os relatórios, e são gerados também o Business Intelligence, que a gente conhece, que é o BI. Então, ele é diretamente dependente, né, das Data Warehouses. E agora sim que a gente entendeu o que é BI e como os dados são tratados no processo de ETL, né, que é esse daqui, o processo de extrair, transformar e limpar e filtrar a carga, basicamente a gente vai entrar nessa parte de ciclo de implementação de uma solução de BI, e esse ciclo ele é dividido em macrofases e cada uma tem um papel-chave para garantir que no final das contas o BI realmente funcione de verdade, que ele consiga ser utilizado e consiga somar nas decisões da empresa. Bom, esse processo ele é dividido em macrofases, né? Cada uma tem um papel-chave para garantir que ele funcione. Então, o primeiro processo seria a análise e o planejamento. Na análise e o planejamento, né, antes da gente sair puxando o dado e montando o dashboard, a gente tem que entender o contexto do negócio. Então, aqui, basicamente, a ideia principal é entender o negócio, entender qual que é o problema e como que a gente consegue solucionar, quais são os problemas reais, né, o que o time das vendas precisa saber. O foco é levantar os requisitos, conversar com as áreas e traçar os objetivos, para assim poder passar para a próxima parte, que seria o projeto, né, que é o viés técnico, onde vai ter a modelagem de dados, o desenho e arquitetura de ETL e etc. A gente sabe que a gente precisa responder com os dados, vem o desenho do modelo que vai organizar essas informações, e aqui é o time técnico, aqui é basicamente onde entra a parte dos desenvolvedores back-end, né, os analistas de dados. Então, o time técnico ele define quais tabelas, dimensões, fatos e relacionamentos vão existir no projeto. Aqui na seleção de ferramentas vão ser decididos quais softwares vão ser utilizados, se são realmente o Power BI ou se vai ser utilizado o Google Analytics. Então, após tudo isso, é passado para a implementação do projeto de ETL, né? E agora é hora de arquitetar o ETL e de onde os dados vão vir, com que frequência, como que eles vão ser limpos e transformados e para onde eles vão. Ou seja, que como a gente já viu, para onde eles vão para os Data Warehouses, né? E aqui também entra a definição das regras de negócio dentro do processo de transformação, como os cálculos das metas, as faixas de comissões e assim por diante. E na próxima fase a gente tem a implementação e operação da ferramenta, né? O que acontece? Com tudo isso planejado, vem a escolha das ferramentas certas, qual ferramenta de ETL a gente vai utilizar. Tem várias ferramentas, tem o Pentaho, o Talend, qual banco de dados vai servir de Data Warehouse, tem o SQL, né,
o Oracle, e qual será a ferramenta de visualização, que pode ser o que a gente viu, né, o Power BI, ou o Tableau, e existem outros também. Passando disso daqui, a gente consegue a gente consegue tomar a melhor decisão, dependendo do orçamento, da infraestrutura e da equipe técnica, e indo para a implementação do projeto de ETL. Agora sim, a mão na massa é codificar os fluxos de ETL, conectar nas fontes de dados reais, aplicar as transformações e garantir que os dados estejam indo certo para o Data Warehouse. E é aqui que tudo começa a se tornar palpável, os dados começam a ganhar forma, com base nos requisitos levantados lá no início. E aí, pronto. Basicamente seria a parte dos testes e a avaliação de solução, onde eles vão avaliar quais relatórios estão corretos, se os dados batem com o que está no sistema de origem, e as métricas, se elas estão respondendo às perguntas do negócio. Basicamente, essas são as macrofases de um ciclo de implementação de solução BI. É o que geralmente acontece, que geralmente é seguido. E agora eu vou falar sobre o nosso estudo de caso, como que ele aplicou o BI, que é o Carrefour. Agora eu vou entrar na parte do estudo de caso, em que a gente vai falar sobre o BI e o Carrefour, e como que o Carrefour utilizou essa ferramenta. A gente pode começar pela caracterização da empresa, né? O Carrefour ele é a maior rede de supermercados do Brasil, atuando com um modelo de negócio bem diversificado, né? Além de hipermercados tradicionais, eles também oferecem comércios e serviços com atacarejo, serviços financeiros como o cartão Carrefour e soluções financeiras Carrefour. A empresa ela também trabalha com programas de benefícios, né? Tem investido fortemente com iniciativas de transformação digital, como dá para ver aqui. Além disso, o Carrefour ele assumiu um compromisso público de combater a fome e as desigualdades sociais. Eles tinham postado isso no grupo Carrefour, no site deles. E, basicamente, os desafios que eram enfrentados eram, entre eles, os altos níveis de desperdício de alimentos perecíveis, excesso de estoque de baixa saída, estoque de produtos de alto giro, né? Pouco controle preditivo, sazonalidade, comportamento regional, decisões descentralizadas e desalinhadas com os dados, e também impacta muito o que vende bem pelo norte, pode encalhar pelo sul, por exemplo, e o que gera ineficiência e perda de oportunidades seria as decisões descentralizadas e desalinhadas com os dados. Agora eu vou falar um pouco sobre as soluções implementadas pelo Carrefour para solucionar aqueles problemas que eles estavam passando, que eles estavam enfrentando, né? Diante das situações que aconteceram, o Carrefour ele começou a aplicar soluções de Business Intelligence em várias frentes, como com foco em previsão de demanda, gestão de estoque inteligente e personalização da experiência do cliente. Na previsão de demanda, o que aconteceu? Entraram algumas ferramentas como o algoritmo de Machine Learning e Analytics preditivo, que implementava BI e também implementava a inteligência artificial, né, que era usada para aprender de acordo com as informações dos Analytics. Previsão precisa de procura por frescos, ajuste automático do volume de compras por loja, histórico, clima, eventos locais, redução de perdas por vencimento. Tudo isso com a previsão de demanda, porque eles passaram a prever com muito mais precisão a procura por itens frescos. Com isso, o sistema ajustar automaticamente o volume de compras de cada loja, o que reduz as perdas por vencimento e melhora a eficiência da cadeia logística. Já na gestão de estoque inteligente, foram implementados dashboards integrados e relatórios em tempo real. Os times passaram a usar esses dashboards que geraram alertas sobre estoques críticos e até permitem a redistribuição de produtos entre unidades para evitar ruptura ou excesso desnecessário. Na última implementação, foi implementado o BI e segmentação de consumidores, né? BI integrado ao programa de fidelidade do aplicativo Carrefour e a segmentação de consumidores, né? A personalização da experiência do cliente ela foi reforçada com o BI sendo integrado ao programa de fidelidade e ao app Carrefour, com base em dados do perfil, a renda, a localização. A empresa passou a segmentar consumidores, criando campanhas e oferecendo ofertas mais direcionadas, o que melhora a jornada de compra e fideliza mais clientes. Agora falando sobre quais foram os resultados esperados a partir desse caso. E através da solução de Business Intelligence, a gente consegue ver que habilitou
uma previsão de demanda para os produtos frescos e as compras foram otimizadas para evitar os excessos, o que solucionava o problema de altos níveis de desperdício de alimentos perecíveis que eles tinham relatado aqui em cima. Então, basicamente, essa parte solucionou o desperdício usando o BI e o Machine Learning sobre o estoque desbalanceado. O uso do Business Intelligence para uma gestão de estoque inteligente realizava o ajuste automático do volume de compras por loja, o sistema passou a comprar a quantidade correta de cada item, o que solucionava o problema de excesso de estoque, de baixa saída e a falta de produtos de alto giro. Sobre a falta de previsão, a estratégia de Business Intelligence, ao incorporar algoritmos de Machine Learning e Analytics preditivo, ele permitiu à empresa antecipar as variações do mercado com base em dados locais, o que faltava na empresa e o que solucionava o problema do pouco controle preditivo sobre a sazonalidade e o comportamento regional. E por último, a falta de alinhamento. Na falta de alinhamento, a plataforma de Business Intelligence, do BI, ela fornece dashboards integrados e relatórios em tempo real para todos os gestores. E isso criou uma fonte única da verdade, por exemplo, que solucionava o problema das decisões descentralizadas e desalinhadas com os dados. Então, basicamente, eles foram solucionados e a solução deles, eles também deixaram livre para o público ver como eles tinham solucionado os problemas, como que eles tinham usado o ecossistema de dados e etc. Bom, essas são as nossas referências e a partir do trabalho que a gente fez, a gente consegue enxergar que a aplicação do BI no Carrefour, ele mostra que os dados, quando bem utilizados, deixam de ser apenas números soltos e passam a ter ferramentas de transformação real, tanto operacional quanto social. A empresa deixou de agir no escuro e passou a tomar decisões baseadas com previsão, padrões de consumo e comportamentos regionais, e o BI virou o cérebro por trás das ações estratégicas. No fim das contas, a maior lição é que quem domina os dados domina o mercado, e quem sabe usar os dados para criar valor compartilhado, tanto para a empresa quanto para a sociedade, sempre vai sair na frente. E o Business Intelligence não é mais diferencial, ele é sobrevivência, vantagem competitiva e também é consciência estratégica.